A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Jó. Ontem iniciamos a conversa que ele estava tendo com Jó sobre o Leviatã. E hoje vamos terminar essa conversa desse monstro, né? Onde o tema é Deus é o nosso maior amigo. Por que eu coloquei isso? Porque Deus era tão amigo de Jó, amava tanto a Jó, que mesmo Jó, sabe, sem saber o que estava falando, culpou o Senhor, disse que não sabe porque ele fez tudo aquilo com ele. E agora Deus estava mostrando a grandeza dele a Jó, para entender que o Senhor estava por dentro de tudo que estava acontecendo na vida de Jó, mas que era com Jó e que estava naquela situação com Jó. Deus está comigo, está com você, onde você está. Deus está nessa situação, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus é fiel, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus quer o nosso melhor. Mas, Berta, eu estou passando por uma situação tão difícil. É para crescer, é para amadurecer. Tem um propósito com isso. Lembre-se, Deus é o nosso maior amigo. Você não vai ver? Amanhã já vamos iniciar, depois desse capítulo, né? Vamos para o capítulo 42 e vamos entender o cuidado, o amor de Deus e por que ele permitiu aquela cilada do adversário. Você esqueceu que Deus transforma a maldição em bênção, mas ele transforma. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a mensagem? Jó 41, estamos terminando este capítulo, do 16 ao 34. Então, estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. O que é que está colado? São as escamas do Leviatã. O Senhor mostrando cada particularidade da vida do Leviatã. Estão ligadas entre si, bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, sai faísca, os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. Você sabe o que é sair faísca? Quando um animal espirra, um animal terrível, mas o Senhor mostrando como é o corpo dele, que não é uma bala, não é qualquer coisa que vai afetar o animal. A sua boca lança chamas e dela salta faísca de fogo. Olha que animal terrível. Da boca dele lança chamas de faísca de fogo. Sai faísca de fogo, quer dizer, destrói de uma grande distância, com certeza. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. Olha como Deus mostra o perigo desse animal, né? Não sei nem como chamar. Eu sei que ele vive nos mares, mas o perigo de quem se encontrar com um bicho desse. Ele destrói o navio, ele destrói qualquer coisa que vem pela frente. Mas quem fez ele? Deus. Quem estava contando as particularidades, como ele é, o perigo que ele transmite? Deus. Deus quis dizer, Jó, tanto faz uma coisa simples como uma coisa grande, está no meu controle. Tanto faz o Leviatã como o passarinho. Eu domino do mesmo jeito. Glória a Deus. O seu sopro acende o fogo, da sua boca sai chamas, a sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. Você já pensou um animal desse, um bicho desse? Como, vamos dizer, uma pessoa que trabalha no mar, né? Um marinheiro se encontrar com uma coisa dessa? Eu tenho certeza, na minha posição humana, que um navio não chega no lugar onde ele está. Porque já que é um animal tão feroz, ele está no fundo do mar. Ele anda no mar. Ele falou que a água chega nas focinhas dele e ele não está nem aí. Porque ele domina a água. Para ele não é nada. É a mesma coisa do que uma poça d'água. Mas o Senhor quis mostrar para Jó que Deus é Deus das pequenas e das coisas grandes. Você pode estar passando o que tiver. Deus está no controle de tudo. Passa céus e terra, mas a palavra dele não passa, o poder dele não passa, a grandeza dele não passa. Tudo que está acontecendo, amanhã você vai entender, vai sair forte, decidido, decidida,
entendendo quantos livramentos, como a mão do Senhor estava com você, está comigo. No seu coro não existe ponto fraco. Ele firma o duro como ferro. É firme como ferro o corpo dele. O seu coração cruel não tem medo. E é duro como uma pedra de moinho. Veja que ele foi feito para não ter medo de nada. É um animal extremamente assustador. Que não é uma bala qualquer, é um canhão qualquer que destrói ele. Mas quem fez ele? Deus. Quem está contando até do lado assustador dele, da forma que ele é, como ele assopra, né? A força que ele tem, o fogo que sai da boca dele, das narinas dele. Deus. Como é que Deus não conhece a tua história? Deus conhece a sua história, Deus conhece a minha história. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto e de longe. A Bíblia diz que é uma trindade gloriosa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que ansiedade? Por que medo? Deus está com você. Descansa. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Veja que o medo impede as pessoas de agir se vê ele. Paralisa. E quando os mais fortes vê ele, fica apavorado. É um demônio, minha gente. Não há espada que consiga feri-lo. Nem lança, nem flecha, nem arpão. É um animal extremamente feroz. Para ele o ferro é como palha e o bronze como pau de podre. Como pau podre. Você tem ideia da força de um animal desse? As flechas não o fazem fugir, joga pedra nele é como jogar capim. Gente, esse animal, esse bicho dos mares, eu não acho nem que isso seja um peixe, é um monstro, é assustador. Mas quem fez foi Deus. O coração dele é duro igual uma pedra. Só quem comanda, quem paralisa ele é o Senhor. Bate nele com porrada, as flechas não o fazem fugir. Joga pedra e nele é como jogar capim. Bater nele é com um porrete, é mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lança. É mesmo que todos, uma palha bater nele. O Senhor fala aqui que bater nele com um porrete é mesmo que bater com uma torcida de palha. Você tem ideia do que é um animal desse? Mas o quem fez ele? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que essa ansiedade? Vá orar, vá adorar a Deus. Ele está na tua vida, Ele está na minha, Ele está no controle de tudo. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que revira a lama como se fosse uma grande de ferro. Você tem ideia como ele é perigoso? Ele agita o mar e o faz ficar como água, que ferve na panela, como óleo fervente num caldeirão. Ele agita o mar, e o mar fica agitado igual uma panela fervendo um caldeirão no fogo. Você tem ideia do poder desse animal? Mas Deus estava dizendo para Jó, ele é tudo isso, mas foi eu que fiz. Ele é tudo isso, meu paralisou ele num minuto. Como é que eu não estou vendo tua situação, Jó? Não é verdade? Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Veja que onde ele passa no mar, o rastro dele fica. Não há nada neste mundo que se compareça com ele, pois foi feito para não ter medo. Para terminar o 34. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Ele olha para tudo com desprezo, e todas as feras, ele é o rei. Você tem ideia de quem é esse Leviatã? O perigo que domina os mares, se algum, até um navio, seja quem for, se encontrar com ele. Mas quem fez ele foi Deus. Deus fez ele para não ter medo. Mas na realidade, quem não tem medo dele nem de nada é o Senhor. Portanto, ele está na tua casa, ele está no teu trabalho, ele está na tua faculdade. Essa afronta, ele tem uma finalidade. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Eu não sei o que é que está lhe afligindo, está lhe afrontando, mas deixa com o Senhor.
Porque se ele domina um animal desse, um monstro desse que ele fez, ele domina tudo e todos. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. A Bíblia diz que o mar é uma concha d'água na mão dele. Por que essa inquietação, esse medo? Descansa. O poder dos céus e da terra está com o Senhor. Imagina as nossas vidas. A Bíblia diz que o fio do nosso cabelo é contado. A gente não conta nem o do braço. Olha o poder que teu Deus tem. Quando você está com medo, você se paralisa. Quando você está com medo, você esquece do poder de Deus. Lembre-se que Deus é o meu e o teu maior amigo. Para terminar, aqui em 2 Coríntios 4, 8 e 9, foi uma mensagem que eu ouvi ontem maravilhosa pelo um obreiro, o qual eu admiro muito, por ser um jovem senhor casado, mas que ele traz a palavra, sabe, de uma forma tão gloriosa. Eu gosto muito de ver esse jovem pregar, como todos. E ele deixou esses 2 versículos, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, e tem tudo a ver com Jó. Porque Jó, diante de tudo que estava passando, mas esses versículos dá a entender que Jó tinha essas características. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Jó estava triste e angustiado, mas desesperado e derrotado não. Porque o tempo todo ele conversava com os amigos que o afrontavam, que o acusavam, ele se defendia. E tem pessoas com muito pouco entram numa depressão profunda. Aí o 9 diz, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Sempre tem um amigo, né? Um amigo mais chegado que é o irmão. E às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Mas temos muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. E o nosso maior amigo é quem? O Senhor. A Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, que você se pegue com esses versículos, 2 Coríntios 4, 8 e 9, que é exatamente a posição de Jó. Porque Jó passou por tudo, mas ele não foi derrotado, ele não foi afligido. E agora o amigo dele, no capítulo 41 de Jó, estava falando do animal mais terrível que tem na terra, e que ele tem o controle de tudo. Aquele diálogo dele com Jó, de Deus, ia terminar numa grande vitória. Então, tudo que você está passando, há uma grande vitória. Há umas cortinas que vai ser aberta. E depois dessa aflição, depois dessa afronta, dessa enfermidade, o sol vai brilhar. A lua vai brilhar. Tudo vai brilhar. Porque as cortinas da vitória estão chegando. Então, fica firme, com fé, adorando e louvando ao Senhor. Porque o Deus Todo-Poderoso, que criou o animal o Leviatã para não ter medo, falando de tantas coisas, Jó, ele estava dizendo, eu sou, eu faço e eu posso. Eu nunca mudei. Eu sempre estive com você. A mesma coisa é comigo e com você, irmão e irmã. Ele sempre está conosco. Ele conhece nossa história e na hora certa, ele transforma a maldição em bênção. Amém? Não esqueça do tema. Deus é o nosso maior amigo, o nosso melhor amigo. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.